Analisando esse um ano de gestão do Pedrinho e todo esse imbróglio, esse problema que a 777 nos causou e tudo que aconteceu nesse momento todo, eu me fiz uma pergunta. Por que que hoje a austeridade financeira funciona no Vasco e por que não funcionava em 2015, 2018, 19, 20, etc. Até a chegada da 777, que aí mudou todo o nosso panorama, né? E, cara, eu cheguei numa conclusão muito interessante. Essa vai ser só um recadinho aqui, tá? Essa vai ser uma conversa muito séria sobre finanças do Vasco. Não vai ter gracinha, não vai ter falando que a gente vai dar um pau no Botafogo sábado, porque a gente vai dar, mas isso aí é outra história. Essa conversa é séria, é bem interessante, é mais profunda sobre a análise do Vasco, sobre a situação financeira do clube. E se você curte esse tipo de assunto, se você gosta de saber como estão as finanças do Vasco e por que que o Vasco consegue fazer movimentos diferentes do que conseguia fazer antes, como contratar um jogador X ou um jogador Y, considera deixar seu like aí, considera comentar e se inscrever no canal, porque aqui eu trago bastante sobre esse assunto, eu gosto de falar muito sobre esse assunto, e o seu like e o seu comentário já no começo do vídeo ajuda muito, muito o engajamento e o crescimento do vídeo. Beleza? Esse é o MSC Vasco, eu sou o Moisés, um vascaíno que gosta de finanças, mas gosta muito mais de futebol. Então, fica aí até o final do vídeo que vai ser muito esclarecedora essa conversa que a gente vai ter. Cara, eu cheguei numa conclusão que o Vasco ele entrou num contexto muito interessante após 2018, após a pandemia e a chegada da 777, todo aquele problema que aconteceu. O futebol brasileiro, a gente pode ver que evoluiu muito. A gente pode ver. A gente viu que em 2018, 19, de 18 a 21 mais ou menos, os únicos clubes, que contratavam muito jogador top, era Palmeiras e Flamengo. Esses eram os times. E teve também o Galo contratando, mas aí o Galo já estava com um doping financeiro enorme, que aí é outra história. E eles estão sofrendo isso agora, tá? Você pode ver que o Galo agora tá sofrendo esse problema, falando que não tem, atrasando salário, falando que não tem como pagar as contas, procurando investidor, sendo que já fizeram SAF, já meteram mais de 900 milhões lá, e agora eles estão falando que não tem dinheiro para pagar salário. Então, mas eu vou chegar no comparativo com o Galo, tá? Mas a gente, até 2020, 2021, a gente viu que quem contratou muito jogador e tal, eram esses três times. E um deles estava totalmente fora da curva, totalmente metendo louco mesmo na contratação. E aí, cara, eu fui analisar as receitas do Vasco de 2017 pra frente. É o máximo que eu consegui pegar, tá? E, cara, o Vasco faturava 181 milhões, 180 milhões, 181. Aí, em 18, o Vasco faturou 243 milhões, e isso impulsionado pela venda do Paulinho, pura e simples, tá? A venda do Paulinho foi excelente pra gente naquela época, foi um dinheiro maravilhoso pra gente. Então teve a venda do Paulinho, depois voltou pra 181, 180 e tal. Beleza. Passando pra 2024, o Vasco faturou 400 milhões de reais. Então, o Vasco dobrou a sua receita em 4 anos. Em 4 anos o Vasco dobrou a receita. E a gente passou por Série B nesse processo. Aí a gente se manteve na Série A um ano. Se manteve no segundo ano. E a partir do segundo ano a gente faturou 400 milhões de reais. Ficando em 10º no Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. Sem premiação de Carioca direito, né? Que a gente sabe que não teve. E tudo aqueles problemas que aconteceram. Sem jogar competição internacional. É isso, né? É isso, basicamente. Então, aí, e jogando em São Januário, que o faturamento é menor mesmo, não tem o que fazer, a gente não consegue alcançar o faturamento de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, até do São Paulo jogando em São Januário, porque cabe menos pessoas pagando a entrada do ingresso. Mas a nossa torcida é tão forte que a gente fatura muita coisa com televisão. E aí, cara, eu olhei isso e eu fui atrás de uma informação que era quanto que o Vasco faturou de cota de TV de 2018 até agora, que foi o máximo que eu cheguei 18, tá?
Então, a partir de 2018 até agora, o Vasco faturou mais ou menos por ano 100 milhões de cota de TV. Eu acho que na Série B teve um pouquinho menos, mas beleza. E o Vasco faturou 100 milhões de cota de televisão. Até 2024. 2024 também foi 100 milhões de cota de televisão, direitos de transmissão. Que era onde acabava o contrato e agora vai ser um novo contrato. Tudo mudou no país, o contrato estava defasado, o contrato foi atualizado e agora foi, né, adicionado, vai aumentar. Então, o Vasco até 2024 faturou 100 milhões de reais. Então não foi isso o problema. Não foi isso que mudou no Vasco. O que mudou? Mudou desempenho esportivo, isso ajudou bastante. Venda de jogador teve bastante também. O Vasco em 2024 vendeu muito jogador. Isso impulsionou as receitas do Vasco. E também o Vasco conseguiu uma melhoria muito grande no sócio-torcedor. Ajudou muito o sócio-torcedor. Cara, fugiu o nome agora. Meu Deus do céu. É o sócio-torcedor, faturamento e tal. Cara, o que foi? Venda de jogador, sócio-torcedor, patrocínio, desculpa, perdoa, patrocínio master. O patrocínio master, com a chegada das casas de aposta, o patrocínio master no Brasil subiu muito. O Vasco faturava, em 2018, com patrocínio master, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais de patrocínio master o Vasco faturava em 18. É muito pouca coisa, cara. Nossa, pelo amor de Deus. É nada. Isso é nada pra gente, cara. Nada mesmo. E com a chegada das bets, o Vasco passou a faturar, acho que 60 de master, e aí vai aumentar mais, e vai aumentar cada vez mais. Mas, cara, isso foi um divisor de águas. E o que eu quero dizer com tudo isso? A primeira vez que surgiu a palavra austeridade no Vasco foi em 2018, na eleição do Campelo versus o Júlio. O Júlio pregava um investimento para crescimento e tal, não sei o que, para poder equilibrar as finanças. É um pouco mais arriscado. O Campelo pregava austeridade para manter o time e seguir pagando dívidas, etc. E aí sim equilibrar as dívidas. Que também, para aquele contexto do Vasco, era muito arriscado. Tanto é que o Vasco caiu para a Série B. O que aconteceu com isso? O que isso quer dizer? Em 2018, você fazer um time que cabia dentro de 200 milhões e o Campelo não fez, porque o Campelo gastou a mais ainda e gerou mais dívida, você fazer um time desse, você caía. Infelizmente. Não compara o Vasco com o Red Bull Bragantino, não compara o Vasco com o Vitória, não compara o Vasco com o Fortaleza. A gente não pode comparar com esses times. Por quê? Porque o Vasco, a pressão é muito maior. O jogador que vem pro Vasco, ele vem ganhando mais. Não importa. É o mesmo jogador. É o mesmo caso de um cara tá no Brasil e na Europa. Na Europa ele vai ganhar mais e vai ser mais caro. É isso. Mas o nosso é questão de moeda, né? Não questão de grandeza de time, porque os nossos times são tão grandes quanto os times da Europa. Mas, e até tem mais torcedores, porque, né? Nosso país é enorme. Mas no caso, o Vasco, se a gente fizesse um time de 200 milhões, a gente ia cair. E foi o que aconteceu, cara. Apesar da gente ter um bom atacante na época, que era o Cano, a gente ter algumas peças boas, o entorno era muito ruim. O entorno dos jogadores bons eram muito ruins. E é isso que faz um time ter problema. E aí ainda atrasava salário, tinha penhora, aquele problema todo ano, a gente tinha esse problema todo ano. Então, atrapalhava muito o ambiente. Hoje a gente não tem mais penhora, hoje a gente não tem mais salário atrasado, graças a Deus. Hoje o dia a dia tá mais tranquilo. E os jogadores... O Vasco tem uma estrutura melhor agora, que o Vasco agora tem CT, na época não tinha. Então os jogadores começam a isso atrai melhores jogadores, você paga até mais barato de melhores jogadores. E aí você começa a ter, né, mais possibilidades dentro do campeonato. E também, em 2018, a gente podia pensar assim, mas o Vasco gastou mais ou menos o valor de um time de mais ou menos 10º colocado. Por que o Vasco não tinha time para isso? Porque o Vasco tinha que fazer muitos favores.
entende? É assim, o Vasco contratava jogador em fim de contrato, jogador que era refúgio de outros lugares. Então o jogador, apesar de ser refúgio de outros lugares, ele ganhava bem. Então o Vasco ficava com um jogador ruim e caro. E aí isso inflava a folha salarial do Vasco, mas não dava de verdade um ganho técnico real pro Vasco. O cara vinha no nome. Lembra da primeira Série B do Vasco lá, das duas que o Vasco ficou? Que a gente teve um time que tinha um monte de jogador que era meio famosinho e o Vasco não andou? Era isso que acontecia, antes já na Série A, entendeu? Então agora o Vasco consegue ir comprar jogadores, mesmo não pagando o absurdo que os outros times pagam, mas consegue ir comprar jogadores, encontrar alguns, encontrar outros não dão tão certo, mas no bolo o Vasco forma um bom time. O Vasco, pra mim, o Vasco é um time de posição de 10º colocado, tá? O Vasco pra mim é um time de 10º colocado. E pode melhorar, mas hoje com o elenco que a gente tem, é um time de 10º colocado. Mas o Vasco fazendo o elenco de 10º colocado, o Vasco acaba ficando em 10º colocado. E isso ajuda o Vasco a aumentar a receita, diminuir a dívida e etc. Então, cara, apesar de um bom trabalho que eu acredito que o Pedrinho tá fazendo, eu também acredito que o contexto ajudou muito o Pedrinho. O contexto ajudou muito o Pedrinho a melhorar, a chegar mais próximo desse equilíbrio financeiro que o Vasco tem hoje, entende? Então, nem tudo é só a culpa do antigo presidente, que ele só era ruim. Não é só isso, gente. A gente tem que considerar o contexto das coisas. E o contexto das coisas nos fala que se fizesse as mesmas coisas que está fazendo agora, lá atrás, o Vasco também teria problema. Agora, tirando tudo aquilo, e foi um processo pequeno de limpeza, até chegar no nível que a gente está hoje, pode continuar limpando ainda mais ainda. Limpando dívida, limpando despesa desnecessária, limpando aquele acordinho, o jogador oferecido, quero, mas era um jogador ruim. Entende o que eu tô falando? Então com isso a gente vai melhorando até conseguir ter um time cada vez mais forte. E eu acredito que essa é a tendência do futuro. E tudo isso eu tô falando sem a chegada de um investidor, porque com a chegada do investidor aí entra um dinheiro novo e aí é outra história, tá? Mas considerando o contexto agora, sem investidor, o Vasco pelo Vasco, é isso que tá acontecendo e eu acho que o Vasco vai aumentar ainda o faturamento e talvez consiga um melhor resultado. Belezinha? Esse é o MSC Vasco. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário, o que você acha dessa situação, você concorda com a minha análise, você discorda, esse cara tá falando bobeira pra caramba e não tem nada a ver isso. Comenta aí pra mim que eu vou querer saber. E se você concorda, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, beleza? Vai ser muito importante, tá bom? Esse é o MSC Vasco, eu sou o Moisés, tamo junto, valeu!